muito obrigado por essa semana que se inicia e muito obrigado por mais um dia que Tu nos deixes viver. Que Tu estejas nos ajudando a pensar e a repensar a nossa caminhada enquanto igreja, o nosso desafio enquanto testemunhas do Senhor e pequenos cristos nesse mundo. É a oração que eu faço, em nome dele, amém. Amém. Meus irmãos, a gente vai observar que para que haja o discipulado, nós precisamos fazer alguns trabalhos prévios, e dentre eles está o pré-evangelismo e o evangelismo. O pré-evangelismo, como já temos falado, ele tem a ver com aquele trabalho inicial de reduzir os impedimentos, de construir pontes, de modo que quando você vai evangelizar, metade do caminho já foi andado. E o evangelismo é o como fazer, seriam as dicas, as estratégias, as coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas, para que a evangelização, que é a ação de evangelizar, aconteça. Até porque evangelizar é apresentar o evangelho. E depois disso, aí o que a gente chama de pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2 é o que acontece. Quanto à questão do texto bíblico, que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 a 21, Paulo diz: quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo, da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Então a gente observa a importância da aproximação para que haja a conexão. A gente vai observar que Paulo ele tinha a sua convicção, mas ele não deixava que a sua convicção atrapalhasse a aproximação dele com as outras pessoas. No nosso contexto, principalmente nós, enquanto batistas, nós temos uma herança euro-americana. Os batistas surgem historicamente na Inglaterra. Tem gente que vai dizer que a gente começou lá em João Batista, mas aí seríamos pré-cristãos, né? João Batista antes de Jesus, mas tudo bem. Aí nesse caso, com todo respeito, em relação à questão histórica, a gente começa em 1609 com o liberalismo inglês. E liberalismo aqui não é nem teológico nem econômico, é filosófico. Então a gente surge com uma ideia de liberdade, porque os batistas surgem no período da monarquia, e que obviamente lá até hoje. Então a ideia de liberalismo tem a ver com a independência da pessoa. Talvez por isso que até hoje os batistas têm dificuldade com a autoridade, porque no seu DNA ele surge como insurgente, uma coisa mais ou menos assim. E nessa situação, a gente está pensando naquela época, a gente se consolida como denominação nos Estados Unidos, e quando a gente vem para cá para um país quente como Terma. E a maioria dos nossos templos tem aquela torrezinha, né? Tem aquela casinha e a torrezinha do lado. Nós trouxemos o piano, o órgão para cá, então é meio que assim, parece que isso sempre existiu, parece que isso daí vem do tempo de Jesus. Não que seja errado ter, o que está em questão é que isso não é necessariamente o evangelho em si. Colocar percussão, não percussão, que não é um grande percurso, né? Percussão, né? Então pegar a percussão, claro que a gente não vai usar, porque não tem uma série de motivos, mas por exemplo, usar um birimbau e um atabaque não faz uma igreja batista dentro de batista. O problema
é que a gente consolidou os aspectos culturais de uma determinada época, de um determinado lugar, e aí aquilo parece que assim, Jesus usava o cantor cristão. Então a coisa é mais ou menos desse jeito. E aí, é nessa hora que alguém ouve que eu não falei e diz que eu sou contra o cantor cristão, né? E em relação a isso, mas não dá para explicar, deixa para lá, eu não vou à internet. E nesse caso, por exemplo, a gente às vezes dificulta a vida da pessoa que não conhece a igreja, porque a gente traz a pessoa para uma outra época, como se ela entrasse numa máquina do tempo. O cara que nasceu e foi criado no ambiente da igreja, para ele aquilo ali é a coisa mais natural do mundo. Mas agora o cara que vem de lá de fora não entende nada. É como, por exemplo, a palavra diácono, ela é uma palavra grega, ela é transliterada do grego, ela não é traduzida. Então, uma pessoa que vem de lá de fora, quando ela vê a palavra diácono, não diz nada para ela. Aí, o que vai fazer aquela palavra significar algo para ela? Olhando um diácono. E dependendo de como aquele diácono for, para ela diácono é aquilo. Agora, se a palavra fosse traduzida, por exemplo, coisas como aquele que serve, servente, serviçal, auxiliar de serviços gerais, possivelmente nem os diáconos gostariam de ser diáconos, alguns. Então, por exemplo, a palavra em si, ela não comunica, porque ela não tem a ver com o nosso contexto. Então, Paulo, ele percebendo isso, o que ele faz? Espera aí, eu vou me aproximar da pessoa que eu quero alcançar, de modo que ela compreenda a minha mensagem, de modo que ela compreenda o que o Evangelho é. E o que acontece com a gente é que a gente acende o fogo lá no fogão, coloca o óleo, coloca a frigideira, espera o peixe vir de lá do rio voando para cair na nossa frigideira. E aí esse é o problema. Em vez da gente usar a isca certa para pescar o peixe. Então, eu não sei se dá para perceber que boa parte de nós não vai avançar no evangelismo, porque na nossa cabeça evangelismo é trazer o cara para 1609 ou 1871, né? Uma coisa mais ou menos assim. E muitos, mesmo com muito esforço, vão ter dificuldade de alcançar, porque além de trazer para uma outra cultura, às vezes não tem o empenho de ir buscar. Entende que a pessoa que é o seguinte, não, se ela quiser, ela que venha. Então, Paulo, ele tem uma mentalidade diferente. Olha, quando eu trabalho, sinal que a coisa não é fácil, né? Quando eu trabalho entre os judeus, eu vivo como judeu. Ou seja, eu tenho uma mensagem, mas essa mensagem ela vai vestir a roupa da cultura em que eu estou. Aí que está a questão. Se eu estou alcançando skatistas, eu vou me conectar com eles. Eu não vou fazer os skatistas pensarem como os advogados. É como, por exemplo, existe na nossa linguagem, a gente tem aquela ideia do cara que fala certo e do cara que fala errado. Só que o que está em questão não é falar certo ou falar errado. Existe a gramática normativa, em que você usa a norma culta da língua portuguesa, porque ela seria padrão para você conversar com todo mundo. Então você vai usar isso no jornal, você vai usar isso num trabalho acadêmico, você vai usar isso numa linguagem que quem está no sul do Brasil entende quem está no norte do Brasil. Agora, no nosso dia a dia, a gente vai usar uma gramática mais descritiva, a gente vai falar as coisas como elas acontecem. O certo é eu vou à casa, né? Mas a gente fala o quê? Eu vou na sua casa. No nosso contexto não chega a estar errado, por quê? Porque quando eu falo eu vou na sua casa, você está entendendo o que eu estou falando, porque o problema é se você não entender. Agora, quando eu falo eu vou à sua casa, né? Nós fomos à casa, né? Fui à minha casa, sem botar o na, aí a pessoa acha até estranho, porque está todo mundo acostumado a usar o na. Só que na norma culta a gente não usa o na. Só que quando você fala norma culta, fica estranho para a pessoa da palavra coloquial do dia a dia. Então, observe bem, é claro que, obviamente, né,
Vai ter gente que, se eu falar isso, a pessoa ainda vai me corrigir dizendo que é errado sim. Mas agora a ideia principal que eu estou falando não tem a ver se está dentro da regra ou não. Tem a ver se a gente comunica, se a gente torna comum. Não sei se deu para entender que assim, Paulo, ele faz o seguinte: olha, eu estou pegando essa linguagem para falar com esse público, eu estou pegando essa fala para me dirigir a esse público, eu estou usando essa roupa para me aproximar desse público, eu estou tendo esse comportamento para me aproximar desse público. Aí alguém vai dizer: então se eu me fizer de pecador, eu vou para o inferno junto com o pecador. A ideia aqui não é você fazer uma coisa errada, a ideia não é fazer uma coisa errada, a ideia aqui é você fazer algo que você seja compreendido. Por exemplo, Jesus ele é criticado pelos religiosos, mesmo sem pecado. Por quê? Porque ele não fica dentro do padrão e do código dos religiosos, mas ele, como diz a Bíblia, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se comunica, ele se conecta com as pessoas e elas entendem o Evangelho, mesmo que seja numa linguagem tão simples como quem fala das flores, dos lírios no campo e os pássaros, certo? Então, Paulo, a motivação de Paulo é ganhar. Ele quer ganhar as pessoas para Cristo. O alvo principal dele é esse. O alvo dele não é ter uma peça rebuscada de discurso, não é ter um sermão impecável. O alvo dele é ganhar pessoas. É como, por exemplo, eu fui pregar numa igreja uma vez, aí meu irmão falou assim: gente, mas ele fala tudo explicadinho, a gente entende tudo que ele fala. E aí eu fico triste, porque era para todo mundo entender o sermão. Só que muitas vezes a gente quer fazer do sermão uma obra de arte. Escreva, e que alguém compre a sua obra. Mas agora, na questão do sermão, a pessoa pode até não gostar do que ouvir, é direito dela, mas ela precisa entender, Então, eu lembro que, acho que, não sei se foi na primeira ou na segunda semana que eu preguei aqui, e o Miguel veio me cumprimentar pela pregação, não lembro nem qual foi, sobre o que ele tinha compreendido. Eu pensei assim: já posso morrer, um menino dessa idade entendeu o que eu falei, e ainda avaliou meu sermão. Aí eu olhei assim, eu falei: caramba, que coisa interessante. Por quê? Porque o alvo da pregação é ser entendido. O alvo da pregação é alguém falar assim: e ele sabe o que é peremptoriamente. Gente, como ele é inteligente. Mas o que ele falou? Não sei, mas ele é muito inteligente. Assim, tudo bem. Houve uma época que eu, pelo menos, conheci uma geração de pastores que dizia que vamos falar assim para puxar o povo para o nosso nível. Bem, se a carne gostasse de Bíblia, beleza, porque todo mundo iria se esforçar para entender. Mas como a carne já não gosta até do que está explicado, a tendência é o quê? Faz cara de conteúdo, diz amém, fala um aleluia, E a gente vai levando. E quando vai ver, ninguém entendeu nada, ninguém aprendeu nada. Aí o cara passa 15 dias, entra para testemunho de Jeová, o cara sabe um monte de coisa. Então, a gente, por exemplo, olha para essa questão do evangelismo como uma pescaria. Seguindo, o evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance a outra vida. A evangelização ela pode ser pessoal, ela pode ser com literatura e pode ser com pesquisa religiosa. Vamos trabalhar hoje a evangelização pessoal. Bem, na evangelização pessoal a gente falou sobre o esboço. Quando a gente falou sobre o esboço, a gente não estava dizendo que você necessariamente tem que olhar para uma pessoa, falar para ela: espera aí um instantinho, e começar a ficar lendo as coisas, para explicar para ela: olha, é o seguinte, porque ninguém é perfeito, e espera aí só um instantinho, não, a ideia não é essa. A ideia do esboço é para te dar uma sequência de raciocínio. Eu até usei aqui a questão do sermão de 3 pontos, que sempre foi uma prática muito comum entre os pregadores batistas. Eu prefiro ficar de versículo em versículo, mas sempre é comum você, em qualquer igreja, no sermão, você ouvir, por exemplo, o sermão numa estrutura de 3 pontos. Então, de repente, o indivíduo, numa situação como essa de Páscoa,
aí o indivíduo ele pode falar, a Páscoa simboliza a libertação do povo judeu, a Páscoa simboliza a nova história do cristão, a Páscoa simboliza uma nova esperança para você. Pronto, 3 pontos, agora a coisa foi. E o esboço, ele serve para você sair de um ponto e chegar no outro. E com o tempo, alguns fazem inclusive o esboço na cabeça. Alguns criam a introdução na cabeça, fazem a frase de transição entre um ponto e outro na cabeça, porque ela se acostumou a preparar sermão, certo? Mas isso não quer dizer que a ideia do esqueleto saiu da cabeça dela, só quer dizer que ela não fica mais no papel. Então, quando a gente cria a ideia do esboço, não é que vai tirar a sua naturalidade na hora de falar. A questão é que você vai compreender a importância da sequência de raciocínio. Essa é a questão principal. E aí, a gente falou sobre fiel, testemunho pessoal e estrada romana. O fiel, não sei se vocês lembram, F de família, I de interesse, E de quê? E L de opa, que legal, fiquei menos triste do que na semana anterior. Seguindo aqui, a gente observa que você puxa um assunto. Quem não tem alguma coisa para falar sobre família? Né? Eu, por exemplo, eu e Gisele fomos pais sociais durante alguns anos, e alguns dos meninos são meus amigos no WhatsApp. Ontem eu fui pregar numa igreja de um pastor que ele foi meu chefe, né, nessa instituição, e aí eu estava batendo um papo com ele, né, sobre o meu contato com os meninos, né, e tudo e tal. E aí eu estava falando uma coisa que é interessante, né, que assim, alguns deles não conheceram o pai, alguns deles não cresceram com o pai, alguns deles não foram criados nem pelo pai e pela mãe, tanto, que alguns foram bem cedo para ficar com a gente no abrigo, outros foram depois, outros pularam de abrigo em abrigo, mas pelo menos os que têm contato comigo, né, porque alguns morreram também, foram para o crime, aquela coisa toda, mas os que entraram em contato comigo são pais, são casados e têm família. Enquanto, por exemplo, vai ter um cara que foi criado por pai e por mãe e não assume seus filhos, meninos que foram criados, alguns sem conhecer pai, né, sem conhecer mãe, alguns, por exemplo, na certidão tinha até um apelido, né, maldoso que dava, né, que falava que o cara ele era filho do seu 30, né, porque na hora do nome do pai estava XXX, ou seja, um cara que nem o pai conheceu ou não teve o registro do nome do pai. E o indivíduo ele começa com uma nova história, né? Ou seja, um cara que não teve referência masculina, que não teve referência de pai, é pai e é marido, né? Então, todo mundo tem alguma coisa para falar de família, ou de ter sido rejeitado, ou de ter sido maltratado, ou de ter tido uma boa família, de ter tido um pai presente, uma mãe presente, ou ausente. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Interesse, todo mundo tem interesse em alguma coisa, né? É como, por exemplo, o Vanildo até sugeriu, né, falar sobre política. Eu acho que se você tiver saúde emocional, inteligência emocional, você até puxa esse assunto, porque senão, né, se o cara estava indo para o inferno, você deu mais gasolina para ele ir para lá. Mas agora, a ideia é que todo mundo tem interesse, todo mundo tem alguma coisa para conversar. Experiência religiosa, cada um tem uma. Quem nunca passou alguma coisa boa ou ruim numa igreja ou em alguma outra religião? E o levantamento espiritual é para você ter uma ideia de com quem você está falando. Se o cara tem certeza da salvação, e se ele tem, por quê? Se ele não tem, por quê? Ou se para ele esse negócio não existe, para você ter uma ideia de com quem você está conversando, em vez de você apresentar o plano de salvação, a história da salvação, falar de Adão e Eva para alguém que não crê na Bíblia. Então, o que adianta? O testemunho pessoal, quem eu era antes de Cristo, qual o meu estado no meu encontro com Cristo,
e quem eu sou hoje, e o que me espera hoje, certo? Então, esse papo, e detalhe, isso fluindo naturalmente, você vai conversar com a pessoa, você tem uma sequência de raciocínio na cabeça, e isso, querendo ou não, leva você para um destino. Se você fala sem saber de onde está partindo e para onde você está chegando, é só um emaranhado de palavras. Por exemplo, você deve ter reparado que o meu raciocínio é randômico. Eu estou aqui, aí meu pensamento vai lá em Nova Iguaçu, aí eu volto, depois ele vai lá para Foz do Iguaçu, depois eu volto, né? Depois ele vai lá para Itapuaçu, depois eu volto. Por que eu volto? Porque eu tenho uma linha de raciocínio. Se eu não tivesse, eu ia e nunca mais voltaria. É como aquele pregador que começa no texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E aí a pessoa fala assim: gente, a mensagem do pastor fulano foi uma bênção. Ele falou de quê? Não sei, mas estava muito bom. Entende? Porque o cara falou de um monte de coisa. Então, por exemplo, quando você tem um testemunho pessoal, você pode falar em 1 minuto, né? A propósito, irmã Deise, anotou seu testemunho pessoal? Não? Mas ainda dá tempo, tá? Então, a questão de você fazer uma anotação é porque essa anotação simples de quem eu era, meu encontro e quem eu sou, você pode falar isso em 1 minuto, você pode falar isso em 10 minutos, você pode falar isso em meia hora, você pode falar isso em 1 hora, você pode usar isso no testemunho que você der no tempo de mensagem da igreja, você pode usar isso naquele período de oportunidade que você ganha numa Assembleia de Deus da vida. Você pode fazer isso em 1 minuto quando você está no ponto do ônibus. Agora, quando você não tem estrutura na cabeça, começa por onde? Fala de quê? Qual é o detalhe mais importante? O que mais toca a pessoa no seu testemunho? Você não sabe, porque você nunca sentou para você mesmo contar para si mesmo sua experiência com Jesus. Ah, isso é bobeira. Tá. Então, eu vou no Espírito. Tá, Bem, Moisés construiu um tabernáculo no Espírito. Deus mostrou um planejamento para ele. Depois de Deus passar o planejamento para ele, ele passou o planejamento para Bezalel e Oliabe. E depois disso ele foi conferindo, porque eles prepararam o tabernáculo, Moisés foi olhar. Só depois o tabernáculo ficou pronto para culto. Mas a gente, a gente chama no susto de no Espírito. Não que, por exemplo, Deus não possa surpreender a gente. Isso não significa que a gente vai ficar despreparado. Deus surpreender a gente significa o seguinte: eu preparei uma mensagem para pregar, e chega na hora, Deus fala assim: olha, guarda essa na cabeça, porque vai ser outra coisa. Não é, por exemplo, eu deixei de preparar porque Deus vai soprar. Entende? Pô, fala sério. Não quer fazer? Diga que não faz. Diga que não quer. Agora não bota na conta de Deus. É mais honesto falar assim: me dá uma canseira preparar a mensagem. Seja honesto, né? Não vai para o inferno por causa disso. Agora só não diz que é pelo Espírito. Entende? Deus, por exemplo, ele faz o quê? Poderia criar o planeta tudo de uma vez, mas não, separou dia para cada coisa. Primeiro ele faz a separação, seco, água, luz, escuridão, dia, noite. Aí depois ele vai e povoa. No seco ele coloca um tipo de vida, na água ele coloca outro tipo de vida, e por aí vai. Então você vê que assim, Deus trabalha desse jeito. Agora a gente vai pelo Espírito. Qual o Espírito? Só se for do corpo. Então nesse caso, a gente, por exemplo, vai olhar para cá e vai perceber que o testemunho pessoal, ele orienta. Não que você vai... Peraí, deixa eu ler aqui. Então, no dia que eu encontrei Jesus, não é que você vai fazer isso, né? Porque quando a gente fala de esboço, tem gente que pensa que não, eu gosto da coisa espontânea. Não vai deixar de ser espontâneo. Você só vai dar uma olhada e fazer uma anotação sobre a sua experiência. E dali você, esse detalhe aqui é bom eu guardar. Claro que vai ter hora que você vai falar, você vai esquecer de algo e você vai lembrar de algo novo. Mas lembra, você está numa estrada.
E você percebe quando você saiu para o acostamento e você volta, certo? E a gente falou do fiel, falou do testemunho pessoal, e a gente vai bater um papo sobre a estrada romana. Quanto à questão do testemunho pessoal, quem eu era sem Jesus ou quando me afastei. B, qual o seu estado antes do encontro / reencontro com Jesus, né? E C, eu botei aí, mas está errado no PowerPoint, tá, gente? Quem eu sou hoje e o que me espera. E no caso, falando do testemunho pessoal, deixa eu ver aqui. Oi? Isso, exatamente. Em relação à questão da nossa atividade, aí, é porque no JPEG fica diferente. Só um instantinho. Fiel já fui. Vamos bater na tecla aqui do levantamento espiritual, né? Que é assim, na questão do levantamento espiritual, perdão, Raiane, que eu estou no JPEG, aí a ordem aí no levantamento espiritual, digamos que você morresse hoje, tem certeza de que iria para o céu? Né? Então, aí a pessoa vai dizer, se ela disser não, você dá seu testemunho pessoal. Se ela disser sim, aí você vai perguntar para ela, tá legal, mas se Deus tivesse perguntado para você, por que eu deixaria você entrar no meu céu? O que você diria? E aí é nessa hora, né, que você vai poder perceber onde está a escada, onde o indivíduo ele apoiou a escada dele, certo? Então, peraí, voltei lá para o Senhor, beleza. Então, escada romana, testemunho pessoal, fiel. Isso. Quando você faz o levantamento, aí o cara vai dizer assim, sim, não, eu não tenho certeza. Aí você conta para ele, eu posso contar sobre a minha experiência? Na maioria das vezes a pessoa deixa, mas às vezes a pessoa não precisa não, né? Acontece. Agora, uma vez ela autorizando, você conta o antes, seu encontro e depois. Quanto à questão de ela falar assim, não, eu tenho certeza. Beleza, já que você tem certeza, se Deus te perguntasse, por que eu deveria deixar você entrar? O que você diria para ele? E aí, nesse caso, né, a pessoa vai dizer, é porque eu nunca fiz nada de errado. Então, indiretamente, ela está falando da salvação pelas obras. É porque eu sou uma pessoa esforçada, alguma coisa do tipo. Ou, de repente, ela até diga, porque Jesus morreu por mim, mas a maioria das pessoas, até crentes, elas não pegam esse caminho. Geralmente elas enfatizam que elas vão para o céu por causa da santificação e não da salvação pela graça. Na maioria das vezes, até o crente, ele pega esse caminho, certo? Então, há uma compreensão nossa, meio que velada, de que a gente vai para o céu porque a gente é consagrado. Então, por exemplo, mas eu não xingo a minha mãe. Pô, parabéns porque você não xinga a sua mãe, mas só que é o seguinte, você não vai para o céu porque você não xinga a sua mãe, certo? Você vai para o céu porque Jesus morreu por você. Essa é a questão. E aí, você, por exemplo, quando a pessoa conta isso tudo, você não discute com ela. Aí você fala, obrigado por você me responder isso. E eu posso compartilhar como eu vi na Bíblia, que nós podemos ter, porque ela já disse que tem, né? Então nós podemos ter certeza da vida eterna, porque se você chegar para ela e falar assim, mas tua certeza está errada,
já trancou o coração da pessoa. Porque ali, naquele momento, ela não quer mais ouvir você, ela quer provar que ela está certa. Não sei se dá para perceber que boa parte dos problemas da gente na igreja não é a busca pela verdade, é provar que a gente está com a verdade. Na maioria das vezes é isso. Eu, por exemplo, eu achava que se a gente fosse discutir, a gente chegaria a um consenso. Mas na maioria das vezes a gente não vai chegar. Por quê? Porque a gente não está discutindo para chegar à verdade, a gente está discutindo para mostrar que a gente tem. E você aproveita e conta a ilustração do limoeiro. Limoeiro produz o quê? Limão. Ah, mas se eu quisesse laranja dele, não teria como. Você poderia ter pendurado a laranja, ia ficar um monte de laranja morta pendurada lá. Mas para o limoeiro produzir laranja, ele teria que se transformar numa laranjeira. Então não tem como nós produzirmos fruto. Voltou? Então, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. A gente tem aí a ilustração do limoeiro na apostila, vocês devem estar vendo, e a ilustração do porquinho, que você deve estar vendo aí também na apostila, em que a gente fala sobre a importância de uma natureza mudada. E qual é o caso da gente? Nós não somos justos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nossa natureza precisa ser mudada para a gente experimentar o presente da vida eterna. Aí alguém vai dizer, mas agora depois de crente a gente é justo? Depende do que você entende como justo. Hoje nós somos os justos do Senhor porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso que a gente na igreja não se entende, porque eu olho para você com o olhar do agora. Deus olha para você com o olhar de quem você vai se tornar. Não sei se dá para perceber a diferença. Então, eu jogo na tua cara o teu pecado de semana passada. Deus, por exemplo, te trata pela glorificação que você vai experimentar quando você tiver chegado lá. Então, eu olho você como a criança que você é na fé. Deus olha para você na estatura de varão perfeito. Para Deus, nós já chegamos. Por quê? Porque para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Para Ele, por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque aqui nós temos uma batalha para enfrentar. Para Deus, nós já enfrentamos, nós já vencemos. Então é uma realidade diferente, certo? Então, daí a questão da justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Sem natureza mudada, não tem como receber o presente da vida eterna. Aí, além de apresentar Romanos 3,10, deixando claro de que ninguém é perfeito, somos pecadores. Romanos 3,23 deixa claro que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, você vai ver o irmãozinho mais consagrado da igreja e você vai ver o irmãozinho mais sem vergonha da igreja. Todos pecaram, certo? Você vai olhar, por exemplo, o camarada lá da rua que enche a cara de cachaça e você vai pegar, né, o irmão que é obreiro na igreja há mais de 30 anos. Todos pecaram. Não sei se dá para perceber. E o fato de você experimentar a presença de Deus e a glória de Deus tem a ver com você ter sido justificado. Sem a justificação, não tem para onde correr. Então, ninguém é perfeito e somos pecadores. Daí onde a gente usa a ilustração dos 3 pecados diários. Imagine que de repente você cometesse apenas 3 pecados por dia. Eu, pelo menos, acho que minha esposa ficaria feliz se eu cometesse só 3 pecados por dia. Mas eu, claro, imagino que ela não. No fundo, eu imagino que ela não conta assim. Mas em relação a isso, né, a respeito da questão dos pecados, se você cometesse apenas 3 pecados diários, imagina, você teria 21 pecados, né, por semana, você teria 90 pecados por mês, você teria 1080 pecados por ano. E nessa situação, pensa comigo,
Eu com 47 teria 47 mil pecados. Você teria quantos mil pecados? Olha o quanto nós ofendemos a Deus cometendo apenas 3 pecados por dia. E aí vamos pensar numa questão de um omelete com um ovo bom e um ovo podre. A gente faz tanta coisa boa com má intenção. Às vezes a gente faz tanta coisa ruim com boa intenção. Sem falar as coisas ruins com má intenção também, né? Porque tem essa. Então, a gente está sempre fazendo assim, é um passo para frente, 3, 4 para trás. Nada que a gente faz é perfeito. E se nós olharmos assim, como teremos certeza da vida eterna? Pautados em nossa própria ação. Não tem como. Por isso a carta de Romanos ela é tão boa para isso, porque ela mostra a nossa incapacidade para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Mas a gente não para em Romanos 3:23. A gente tem Romanos 3:10, Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós aprendemos então que ninguém é perfeito, somos pecadores, por isso herdamos a morte. Ah, mas como é que pode um negócio desse? Eu uso vez por outra, claro, dependendo de com quem você está conversando, porque a ilustração do aborto espontâneo, dependendo de com quem você está falando, é um assunto bastante sensível. Mas, por exemplo, a explicação do aborto espontâneo deixa muito claro que o fato da separação da gente com Deus não é porque Deus não gosta do ser humano, mas tem a ver com uma incompatibilidade. Algo contribuiu para que nós não vivêssemos em harmonia, assim como algo contribuiu para que o feto não tivesse harmonia com o corpo da mulher. Algo aconteceu e aquilo ali causou aquela ruptura. Mas Deus podia ter dado um jeito. Aí eu uso a ilustração do ladrão de banco. Se eu tivesse roubado o banco com provas cabais contra mim, pode ficar tranquilo que eu estou falando com vocês aqui na EBD, dificilmente você vai me ouvir falar a palavra cabal no culto que tem visitante. E aí eu tenho provas conclusivas, inquestionáveis, né, contra mim. E nesse caso, o juiz assim vai me condenar e eu falo: pô, seu juiz, é o seguinte, eu prometo que nunca mais vou assaltar o banco, me libera aí. Poxa, a gente já viu a raiva que a gente fica aí pelas notícias que a gente recebe? Eu não sei se dá para perceber. A gente fica chateado se o juiz aqui da terra liberar alguém que tenha feito alguma coisa errada. Deus seria justo se tivesse culpado por inocente? Então a questão é essa. Deus ele não apaga a nossa dívida, Ele paga a nossa dívida. Pode parecer bobeira. Deu no mesmo. Não, deu no mesmo não. Pagar a nossa dívida significa que a nossa dívida existia e ela tinha que ser paga. Apagar a nossa dívida significa que a gente não tinha dívida nenhuma. Então a ideia não é essa. É preciso que alguém pague, sim, para que a gente possa ter consciência de que o que a gente fez teve um custo. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Ontem, falando sobre Páscoa, sobre sacrifício, eu estava falando isso para outra igreja lá. Quando o camarada comete pecado e o sacerdote corta aquele animalzinho indefeso, que não tinha feito nada de errado, aquilo ali pedagogicamente é para mostrar para o pecador o seguinte: olha aí, olha o retrato da morte que o seu pecado desenha. O seu pecado resulta nisso. Porque quando a gente pensa, o pecado traz morte, a gente fala, decora, é bonito. Agora você vê aquele animalzinho inocente morrendo por causa do seu pecado, aquilo ali fica inculcado na cabeça, aquilo fica impresso dentro da gente. Então a ideia do sacrifício de Jesus, além de ele pagar para satisfazer a justiça de Deus, além dele fazer isso, é um modo da gente, um inocente morreu pelos pecadores. Então a ilustração do ladrão de banco é a seguinte: olha,
Deus não vai deixar passar. Mas o próprio Jesus pagou com a própria vida por mim e por você. Ninguém é perfeito, somos pecadores, herdamos a morte, mas Cristo morreu por nós, como falamos agora há pouco. E aí, Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E eu uso o livro de registro de pecados, ou seja, como um grande livro que está sobre nós, que nos impede de recebermos ou experimentarmos a luz de Deus. E quando Jesus leva sobre si o registro dos meus 47 mil pecados, a ira de Deus que estava sobre mim, porque eu era o filho da ira, a ira de Deus que estava sobre mim agora paira sobre Jesus. E nisso a luz de Deus que não me alcançava por causa dos meus pecados, agora ela resplandece sobre mim. E essa luz que está sobre mim só está porque Jesus levou sobre si os meus pecados. Foi ferido de Deus e oprimido, ele foi abandonado para que eu fosse acolhido. Essa foi a realidade, certo? Então Deus demonstra o seu amor por nós. E eu uso, por exemplo, a ilustração da mão do mendigo. O mendigo não faz por merecer. O mendigo ele apenas estende a mão. Trazendo para o nosso contexto, enquanto crentes em Cristo, qual é o problema? Nós muitas vezes somos tentados pela ilusão de que nós temos o que merecemos. E aí eu não sei se dá para perceber, o que eu merecia era o inferno. Eu não merecia mais nada. Por isso que eu assim, não dá para aturar o irmão fulano. Cara, tu ia para o inferno. Aturar o irmão fulano é só um negocinho perto do que sua vida ia ser. Entende? Você poderia, por exemplo, aturar o irmão fulano por toda uma eternidade. Olha aí. Então, eu não sei se dá para perceber que o mendigo ele apenas recebe. Aí, alguns, há uma batalha entre calvinistas e arminianos, em que o calvinista ele diz que ele crê na graça de Deus porque ele entende que não tem como fazer nada para ser salvo. E o arminiano ele defende a liberdade e a responsabilidade humana. Então, peraí, Deus me programou para ir para o céu e Deus me programou para ir para o inferno? Se ele me programou para ir para o inferno, então não é uma culpa minha, é culpa dele, porque ele já me fez para isso. Então há uma certa discussão nesse assunto, e algumas pessoas entendem que o arrependimento e fé seria equivalente a obras. Só que quando você se arrepende, você não está necessariamente fazendo algo, você está assumindo uma condição. Por exemplo, uma pessoa, eu já me afoguei lá na praia do Arpoador, e eu lembro que o cara que veio me salvar, ele veio nervoso falando assim: fica calmo, fica calmo, fica calmo, fica quieto. Aí eu lembrei, que meus pais diziam que se você estivesse se afogando, nunca achei que um dia eu ia usar esse conceito dos meus pais. Se você estivesse afogando, fica quieto, porque senão o cara que vai te salvar, ele é obrigado a te dar uma pancada para você ficar desacordado. E eu reparei que o cara estava nervoso, mas dá para entender, porque dependendo de como eu agisse, os dois iriam afundar, certo? E aí nisso, a única coisa que eu fiz foi o quê? Ficar quieto para ele me pegar e me trazer de volta, embora ele estava junto com outro pescador. E nesse caso, qual é o mérito disso? Não tem mérito nenhum, eu só assumi uma condição. Eu precisava de alguém para me tirar de lá, porque sozinho eu não sairia, eu morreria afogado. Então a salvação pela graça é o simples fato de você reconhecer que você precisa, certo? E nesse caso, a mão do mendigo, eu só estendo a mão, mais nada. Então, por exemplo, os irmãos que já ouviram as minhas músicas, eu lembro que o cara no estúdio ele me zoava, falava assim: pô, parece até que é o apóstolo Paulo que está compondo música aqui. Eu falei: desculpa, cara, a gente que é pastor, a gente se preocupa com doutrina, Então eu me preocupei mais com doutrina do que com música.
Mas tem uma música minha, Bendito Seja Deus, em que eu falo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nele fomos eleitos e abençoados, poder do Espírito, no mundo invisível, no mundo presente. Antes eu era um perdido, hoje eu sou santo, hoje eu sou filho, sem mérito algum, eu só recebi, foi pela graça, bendito seja Deus. Então hoje eu sou santo, hoje eu sou filho, sem mérito algum, só pela graça e pelo poder de Deus, bendito seja Deus. Não há mérito para mim. Agora, teve um momento que eu precisei assumir: sou pecador, ninguém é perfeito, somos pecadores e herdamos a morte. E eu me apropriei de uma verdade pela fé: Cristo morreu por nós, certo? E aí a mão do mendigo é aquela mão do tipo: eu não fiz nada para ganhar esse dinheiro, mas eu recebo. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É quando a gente defende que a vida eterna é um presente. A vida eterna não é uma coisa que você conquistou mais uma vez: eu vou para o céu porque eu não xinguei minha mãe. Pô, você faz bem de não xingar sua mãe, só que você não vai para o céu por causa disso. Não vou muito longe, nós que somos crentes não conhecemos pessoas que não são crentes, mas são melhores do que muitos de nós que estão na igreja. Vamos ser sinceros. Por exemplo, já teve crente que me deu calote, já teve ímpio que não me deu calote. E aí? Entende? Então, por exemplo, já teve situações, eu estou lembrando aqui, do Vanildo usou um exemplo de um cara que estava magoado com a igreja, que o pastor catou uma mulher lá da igreja. Poxa, eu conheço um pastor que até hoje ele é um baita de um pastor e flagrou a mulher dele na cama com o diácono. E aí? Ou seja, safado não tem a ver com ser diácono ou ser pastor, tem a ver com ser humano. Problema moral qualquer um pode ter, lá fora ou aqui dentro. Agora, nós não somos salvos porque não temos problemas morais. Temos, e muitos. Eu costumo dizer que os meus amigos de copo não me causaram metade da dor que os meus irmãos de fé me causaram. Trairagem, mentira, boicote, malandragem, calote, um monte de coisa, calúnia, assim, coisa que os camaradas que bebiam rabo de galo comigo não faziam. Só que eles vão para o inferno. Por que vão para o inferno? Não é porque são melhores ou piores que os membros da igreja, é porque não receberam o presente da vida eterna. E o crente, com os pecados que tem, ele vai para o céu porque recebeu. Mas eu duvido que alguém que vai, não sei o que, não sei o que lá. Bem, gente, eu prefiro não entrar nessa parte, Eu entendo que, assim, como tem um cara que peca na conjunção carnal, tem o que peca na olhadinha, tem o que não faz a olhadinha, mas ele peca na mente. Então tem aquele camarada que assim não mata ninguém, mas ele odeia o seu irmão, e ele é um assassino, de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. O cara não botou o nome do pastor dele na boca do sapo, mas é um rebelde, e a Bíblia diz que o pecado é o mesmo. Então aí eu pergunto: se você passar uma peneira na igreja, quem sobra? Então eu prefiro não pensar na questão de o cara pecou e não vai para o céu. Eu entendo que aquele que é de Deus não sente prazer no pecado. Então ele peca, aquilo faz ele se sentir mal e ele tenta mudar. É como, por exemplo, eu falei aqui algumas vezes sobre a importância da congregação, que assim, vamos e venhamos, o cara está no erro, o pastor está pregando, o pastor vai pregar contra o erro. O pastor não está pregando contra o irmão, ele está pregando contra o erro. Se o irmão quiser se consertar, ele vai pegar aquela pregação e vai buscar meios de, quando o pastor pregar sobre aquilo de novo, não fazer mal a ele, porque ele vai mudar. Ou ele pode cauterizar a mente dele e dizer que o pastor está mandando indireta para ele e nunca mais aparecer e continuar chafurdando na lama. Só que, lembra, ovelhas não chafurdam. A ovelha cai na lama e pede ajuda para você tirá-la. O porco não, o porco rola na lama. É diferente.
diferente. Então, a questão não é pecar, a questão é a atitude frente ao pecado. Essa é a questão, certo? Então, voltando para cá, o salário do pecado é a morte. A recompensa que a gente merece é a morte, física, eterna e espiritual, né? Isso é o que a gente merece. Mas o dom gratuito ou o presente de Deus é a vida eterna. Por meio de quem? Do que Jesus fez, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Daí eu uso o exemplo do presente de amigo. Pensa no presente bem caro. E aí, imagina se de repente alguém te desse um presente bem caro e você pegasse 50 centavos para ajudar a inteirar. Imagina a situação, né? Então eu chego, ganho uma cobertura lá no Recreio dos Bandeirantes da Marinese. Aí, toma aí, pastor, olha a chave, para você, está no seu nome, está tudo direitinho, tudo tal. Aí eu pego 3 moedas de 75 centavos e falo assim: Marinese, toma aí para ajudar a pagar. Bem, é que a Marinese é boazinha, porque se fosse eu ia falar assim: desgraçado, me dá de volta, é muito abuso. Tá dando para entender? Pô, você pega 75 centavos para ajudar a pagar uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes que eu estou te dando de presente. E primeiro, se você está pagando, não é presente. Você está me insultando com esse negócio. Agora, eu estou usando um exemplo desse para falar de algo muito mais valioso que uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes e de algo muito mais miserável do que 3 moedas de 75 centavos, que é a gente em relação à salvação. É o fato de, às vezes, eu achar que eu fiz por merecer a minha salvação. E aí é como eu falei, existem pessoas que têm um caráter muito mais reto do que muitos crentes. Aí, pastor, como é que você pode falar isso? Eu não estou aqui falando que as pessoas da igreja não prestam. Eu só estou dizendo que a salvação da gente não é pelas obras. E que a pessoa ela vai sendo moldada, vai sendo trabalhada de acordo com a liberdade, né, que ela vai dando para o Espírito agir na vida dela, porque ela pode, com mente cauterizada, apagar o Espírito na vida dela. Ela pode fazer isso. A Bíblia mesmo diz: não apagueis o Espírito. E, continuando, ninguém é perfeito, somos pecadores, mas Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna, que é um presente. E aí vem a pergunta: mas o que a gente faz para receber esse presente? Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu uso como exemplo a cadeira. Eu, por exemplo, quando eu estou sentado aqui, eu estou descansando as minhas pernas sobre a cadeira. Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo exercício, né, para fortalecer a musculatura da coxa, a gente faz a cadeira isométrica ou agachamento que se diz, e aí você, por exemplo, está apoiando o seu peso na força da musculatura da sua coxa. Enquanto eu estou aqui falando com você, minha perna está tremendo muito. Ela está falando: para, ô miserável, eu quero relaxar, entende? Às vezes a pessoa ela está fazendo a obra de Deus assim, e chega uma hora que ela não aguenta. É como aquela pessoa que reprime o negócio. Chega uma hora que ela chuta o pau da barraca e ela às vezes acaba fazendo coisa pior do que ela estava se esforçando para não fazer. Quando que a gente precisa descansar no que Cristo fez, substituir os hábitos ruins por hábitos bons, substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons, substituir a ação do maligno pela ação de Deus na sua vida, e não ficar assim: não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Não adianta fazer isso, pelo contrário, é aquilo que Victor Frankl chama de hiperintenção. É como a pessoa que tem que acordar 5 horas da manhã no dia seguinte, mas ela está sem sono. Aí ela deita e fica assim: eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Já sabe que o dia dessa pessoa foi do vinagre. Era melhor de repente ela pegar um livro para ler, talvez ela descansasse mais, do que ela ficar gastando energia, porque além de não dormir, ela estava esgotando o seu organismo
com aquela preocupação, porque tem gente que fala que pensar não é uma atividade, né? Pensar cansa, certo? Então, a gente vê a importância de invocar o nome do Senhor, ou seja, descansar no que Ele fez. Mas como é que a gente faz isso? Romanos 10, versículo 9 e 10, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você fazendo isso, certo? Você deixa claro para a pessoa que, olha, você precisa testemunhar e você precisa admitir. Essa é a questão. A palavra grega que a gente traduz para confessar é a mesma palavra que é a raiz da palavra homologação. Homologar tem a ver com você concordar com o outro sobre um fato. Então, quando você confessa, você concorda com Deus que você é pecador. Você concorda com Deus que você precisa da graça dele para você ser salvo e para você experimentar a vida eterna, certo? E a partir daí, a oração com a pessoa, as perguntas e a ficha de decisão. Quanto à questão da oração, aí você ora e a pessoa repete. Eu até deixei um modelo, Senhor Deus, aí a pessoa repete. Eu sei que sou pecador, a pessoa repete. Sei que Jesus Cristo é o meu único Salvador, a pessoa repete. Eu convido Jesus para entrar em minha vida, e a pessoa repete. Entrego minha vida a Jesus e o recebo como meu único Senhor, a pessoa repete. E você pode orar por ela, né? E depois que você orar por ela, encerrar aquela situação e fazer as perguntas, né? Você gostaria de receber visitas para saber mais a respeito da sua decisão de receber Jesus Cristo como mediador, Salvador e Senhor? Ela dizendo sim, você pode começar a acompanhar aquela pessoa semanalmente. Pode parecer bobeira, mas assim, algo desse tipo, se cada um abraçar uma pessoa durante um ano, quanto vale uma alma? Entende? Então, se, por exemplo, a gente tem aqui 3, 4, 5, 6, temos 8 pessoas aqui. 8 pessoas discipulando 8, são 16 no ano seguinte. Entende? E 16 discipulando 16, são 32 no outro ano. E 32 discipulando 32, são 64 no outro ano. Tudo começando com 8. Aí alguém vai dizer, mas está muito simples. É simples. A parte complicada é o se você. O se você é a parte mais enjoada. Você vai ao nutricionista. O nutricionista ele tem prêmio nos Estados Unidos, na Bélgica, seja lá o que for. Mas se você não funcionar, ele pode ser doutor, pós-doutor, ele pode ser Deus, ele pode ser o raio que parta. Não tem sermão que resolve a nossa vida se você não entrar em prática. Entende? Você pode ser o cara que é orientado pelo melhor treinador de futebol, mas se você não for colocado em prática, não tem plano, certo? E então, aí a gente termina, né, com aquela questão, né, de assim, olha, eu fazendo a minha parte, Deus faz a dele. Ontem, lendo, né, João 11, eu estava falando sobre isso. Tirai a pedra e desatai Lázaro. Tirar a pedra e desatar Lázaro é tarefa de seres humanos. Jesus podia fazer assim, podia. Jesus podia fazer assim, e desataria Lázaro. Mas aquilo ali os homens poderiam fazer. O que os homens não poderiam fazer? Trazer Lázaro de volta aqui. Então tem coisa que Deus vai fazer aqui, mas tem coisas que Deus nunca vai fazer, porque tem coisa que é para nós fazer. E se nós não fizermos, Ele também não vai fazer. E se outra pessoa fizer o que Ele mandou fazer, outra pessoa vai colher o fruto disso. Entende? Então tem coisa que não tem conversa com a gente. Tem coisa que é Deus. Entende? Agora tem coisa que Deus não vai fazer. Tem coisa que é a gente. Amém?
Querido Deus, muito obrigado por essa manhã. Eu peço que tu estejas nos ajudando a andarmos na sua presença e fazermos a tua vontade. Oramos assim, para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, minha gente. Daqui a coisa de 15, 20 minutos a gente está de volta.